Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo abençoado. Estou de volta depois de um mês, 40 dias sem gravar vídeos. O último vídeo que eu gravei foi em memória da minha mãe falecida. E toda vez que eu pegava para fazer o vídeo, lendo os textos, sempre me batia aquela tristeza, lembrava do último vídeo que eu fiz, então foi muito difícil para mim. Porém, estou de volta. Não posso deixar a obra do Senhor ficar parada, né? A palavra diz que aquele que pôs a mão no arado não pode voltar para trás. Então nós vamos seguir em frente, né? Para honra e glória do Senhor, minha mãe está na glória, né? A família toda ainda sente a falta, a perca dela, mas vamos seguir em frente, porque é isso que ela gostaria que fizéssemos. E eu quero começar esse vídeo a pedido de um dos meus seguidores, o meu amigo Jardel. Jardel é um dos meus seguidores, ele e o irmão dele, Ronaldo, né? Padaria Expresso do Pão. Eles são donos da padaria Expresso do Pão. E eles pediram para fazer um tema, que é falar sobre irmãos, sobre o amor entre irmãos. E eu separei alguns temas, alguns vídeos, alguns textos falando sobre amor de irmãos. Eu quero agradecer pela vida do Jardel, pela vida do seu irmão Ronaldo, os donos da padaria Expresso do Pão, que por sinal só os pãozinhos deles, doces, eles são muito bons. No final do vídeo eu vou estar colocando umas fotos da padaria dele, para que vocês possam conhecer e ir lá e prestigiar os doces, os pães, as coisas maravilhosas que eles fazem. O texto está no livro de Salmos, capítulo 133, o verso 1 e o verso 3. Vamos ver o que está escrito? Lembrando que o tema é falar sobre irmãos. Vamos falar sobre... Eu peguei alguns textos da Bíblia aqui para falar um pouquinho sobre irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí no finalzinho aqui do versículo 3, a parte B, diz assim, ó: O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É bom e agradável que todos os irmãos vivam em união. Nós sabemos como é complicado, como é difícil viver em família. Cada um pensa de forma diferente, cada um age de maneira diferente. Ainda mais irmãos, né? Que vivem nas picuinhas, que vivem com contendas. Mas isso tudo é supérfluo. Como eu falei no último vídeo, há um mês atrás, tudo passa, né? E nós temos que viver cada vez mais unidos com os nossos irmãos, unidos com nossas famílias. Eu tenho me aproximei demais. Não que eu não tinha proximidade, mas nós ficamos cada vez mais, estamos mais unidos. Eu e os meus irmãos, a minha irmã Catarina, o meu irmão Tiago, estamos bem mais unidos com a falta da nossa mãe, né? E a Bíblia diz que nós temos que viver em união, que nós temos que viver juntos, perdoando uns aos outros. Tem um texto aqui que fala, 1 Pedro diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 9, versículo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, fala assim, ó: Sejam hospitaleiros sem reclamação. Quando o seu irmão precisar de uma ajuda, ajuda ele. Se você tem condições de ajudar seu irmão, não nega ajuda pro seu irmão, não. Ele é teu sangue, é tua família. Sabe, quando ele precisar de um favor seu, quando ele precisar de um socorro seu, se você não pode ajudar, não tem problema, você não pode ajudar. Mas se você pode, ajuda, irmãos. Ajuda, porque você vai estar fortalecendo cada vez mais o laço entre os irmãos. Tem um rapaz que eu conheço, que era dono do Lava Rápido, perto de onde eu moro, eu estava conversando com eles em questão de família, de irmãos. E ele falou para mim o seguinte, isso eu nunca esqueci: se o meu irmão estiver numa dívida, estiver passando por dificuldades financeiras, eu não penso em duas vezes em vender o meu carro para poder entregar o dinheiro na mão dele e ajudar as necessidades do meu irmão. Vê como é lindo o amor entre irmãos? É maravilhoso quando você realmente se importa com aquele seu irmão que está do seu lado. Tem um outro texto também que fala
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que diz assim, ó: portanto, exortem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros. O que isso quer dizer? Se você vê seu irmão fazendo alguma coisa errada, não é para passar a mão na cabeça dele. É para chegar lá e falar mesmo, ó, você está fazendo coisa errada, você está fazendo o que não deve e você tem que se consertar diante de Deus e diante da tua família. Amar não é passar a mão na cabeça. Amar é você corrigir quando precisar ser corrigido. Um exemplo, você tem um irmão que vive na bebida. Só quer saber de beber, não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada. Só vê ele lá na lama, jogado, abandonado. O que você vai fazer? Ô meu irmãozinho, vem cá, vou te fazer um carinho. É assim que você vai agir? Não. Ô meu irmão, faz o seguinte, levanta a cabeça, vamos sair dessa vida? Vamos mudar? Porque a vida não é só isso não. Vamos crescer, vamos mudar de atitude. Vamos progredir, porque você é minha família, você é meu sangue, eu não quero ver você desse jeito. Eu não quero ver você destruído, você acabado na bebida, ou então nas drogas, ou então se envolvendo com coisas erradas. Você tem que repreender sim o seu irmão quando ele está fazendo coisas erradas. E tanto que a própria Bíblia dá a resposta, fala, exortem-se uns aos outros. Vocês têm que se exortar. Se vê que seu irmão está fazendo coisa errada, é para reclamar sim. Quando eu faço coisa errada e minha irmã, que eu sou o caçula de 4 irmãos, tem o meu irmão mais velho que mora em Maresias, o meu irmão que mora em Suzana, minha irmã que mora aqui perto de mim e eu. E quando nós vê que um tá vacilando, vê que o outro tá... a gente reclama mesmo. Meu irmão que mora em Suzano, um tempo atrás aí, tava aí com gripe, com tosse, dor de cabeça, e não queria ir no médico. Mas liguei para ele na hora, você vai, senão eu vou aí te buscar e você vai comigo e acabou. Você tem que ir pro hospital, você tem que ir se recuperar, você tem que ver se você tá com Covid ou não. Tem que fazer, tem que reclamar sim, não pode ficar, vem, peraí que eu vou aí fazer um chazinho para você. Não é assim não. Então, irmãos, se você precisar corrigir o teu irmão, corrige. Mas corrige em amor. Não é querendo humilhar, não é querendo apontar o dedo, não é querendo julgar. Corrigir é uma coisa. Julgar e apontar o dedo e querer humilhar é outra totalmente diferente. Eu fiz um curso de liderança e aonde diz assim, ó, o líder, o verdadeiro líder, ele corrige em segredo e elogia em público. Isso se aplica ao seu irmão também. Você tem que corrigir seu irmão, chama ele de canto. Não querer humilhar ele na frente de todo mundo, não. Querer expor o seu irmão ou a sua irmã na frente de todo mundo, não. Isso é feio. Chama de particular, conversa em particular. Se não resolver, chama mais um outro irmão, mais um outro parente de confiança, a qual não vai ficar apontando o dedo, ah, seu vacilão, ah, seu isso, seu aquilo. Não, que você vai saber exortar, mas vai falar com amor e carinho. E tem mais um textinho que eu vou falar para vocês aqui, ó, que está no livro de Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz assim, ó: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou cada um de vocês em Cristo. Seu irmão fez algo contra você, meu querido? Perdoa. Seu irmão te magoou? Seu irmão te ofendeu? Perdoa. Chega diante dele e fala, ó, você me ofendeu em tal situação, você me magoou em tal situação, eu fiquei sentido com você em tal situação, mas eu vim aqui para dizer que eu te perdoo. Fiquei magoado sim, porque eu tenho sentimentos e eu amo a tua vida, mas eu declaro que eu te perdoo. Sabe por quê? Porque nós temos que viver em união. Porque quando nós, irmãos, vivemos em união, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa casa. Ah, mas eu sou casado e eu não moro com meu irmão. Eu sou casado, meu irmão mora longe, eu não tenho necessidade de ficar. Tem sim. Não é porque você é casado que você não vai perdoar o teu irmão, que Deus não vai te abençoar. Não é porque você é casado que você vai ficar virando a cara pro teu irmão. Pelo contrário, é aí que você tem que perdoar mesmo, para dar o exemplo para tua família. Para dar o exemplo pro teu filho, para dar um exemplo para tua esposa. Aí digamos que você tem 2 filhos, 3 filhos. E aí você não perdoa teu irmão,
você ficar de briga com o teu irmão, ficar de rixa com o teu irmão, fazendo picuinha com o teu irmão. Que exemplo que você está dando para os teus filhos, para que eles vivem em comunhão? Aí um filho briga com o outro, e você que não perdoa o teu irmão, chega, não, vocês têm que perdoar o seu irmão. Que exemplo? Irmãos, entenda uma coisa, o maior exemplo que o pai pode dar para o filho é atitude. Ele não vai olhar, ele não vai prestar atenção muitas das vezes no que a gente fala, mas ele presta atenção nas suas atitudes. Uma vez eu fiz uma brincadeira com a minha esposa, e aí meu filho foi fazer também. E aí sabe o que ele falou? Ah, pai, eu fiz porque você fez. Então é na atitude. É só na atitude. Os filhos olham mais a nossa atitude do que as nossas palavras. Então, meu querido, se você tem que perdoar o teu irmão, perdoa. Se você tem que repreender ele, repreenda. Mas com amor, com carinho. E não deixa de declarar, meu irmão, você está errado nisso, mas eu te amo. E vou te ajudar no que eu puder. Ó, meu irmão, você me magoou, você me entristeceu. Sabe por que essas palavras que você falou pra mim me magoou? Sabe por que essas palavras que você falou pra mim me entristeceu? Porque eu te amo. Porque se fosse qualquer outra pessoa na rua que falasse isso pra mim, eu não ia me importar, nem sei quem é a pessoa. Mas você é sangue do meu sangue. Então o que você falou me doeu, me machucou. Mas mesmo assim, eu declaro que eu perdoo a tua vida. E eu declaro que eu te amo. E você precisar de mim, vou estar aí para te ajudar assim e quando você precisar. Meus queridos, amem uns aos outros. Eu acabei de perder uma pessoa muito importante na minha vida. E todas as vezes que teve picuinha, todas as vezes que eu tive uma discussão, todas as vezes que eu bati boca, nada disso valeu a pena. Não sei, sabe? Tudo supérfluo. Nada valeu a pena. Então, meus queridos, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros, ajude uns aos outros. Amém? Jardel, Ronaldo, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus possa prosperar cada vez mais o trabalho de suas mãos. E que a padaria de vocês seja a padaria mais próspera deste lugar. Que Deus os abençoe. E mais uma vez, obrigado por vocês curtirem o meu vídeo, por vocês serem meus seguidores no meu canal. E que Deus abençoe a vida de vocês e de todas as suas famílias, em nome de Jesus.